Estudantes de todo o Brasil se encontram no dia 29 de novembro de 2016 em Brasília para protestar contra a PEC 55, que teoricamente congela os gastos em toda a área pública do Brasil, mas se a gente considerar o crescimento da população, crescimento populacional do Brasil nos próximos 20 anos, então a gente vai entender que, na verdade, existe uma redução de investimento per capita em toda a área do setor público. A intenção disso é diminuir o tamanho do Estado. Mas, bem, os estudantes se organizaram aqui no site da União Nacional dos Estudantes, da UNE, publicado aqui no dia 28, ela anuncia que uma caravana unificada já tem 300 ônibus de estudantes na estrada. Então foi um movimento maciço de estudantes se direcionando aí a Brasília, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como eles foram recebidos então em Brasília. Vamos mostrar alguns vídeos e fotos que mostram, na verdade, a polícia atacando os estudantes como se fossem criminosos. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar a notícia, que é a ida dos estudantes e como eles foram recebidos lá em Brasília, dentro do contexto, que é toda a questão da PEC, a própria PEC, mas também a recepção dispensada aí aos estudantes pela polícia, né? Assim, a recepção, normalmente, quando a polícia dá recepção é porque considera que os estudantes, na verdade, são vândalos, alguma coisa assim. Então, estranhamente, isso também está saindo, de certa forma, na mídia e está meio que fazendo uma lavagem cerebral aí nas pessoas. A gente vai comentar, então, sobre isso. Vamos fazer o possível para olhar os dois lados, tanto o lado dos estudantes, como também a imagem de alguns estudantes, ou teoricamente estudantes, que fizeram vandalismo, viraram carros. Bom, enfim, a gente vai ver daqui a pouco. Se inscreva então no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para ajudar a gente a levar a verdade a todas as pessoas. No mínimo, não a verdade, mas a reflexão e o poder de investigação sobre o noticiário que a gente está sendo vítima, digamos assim, né? Está sendo bombardeado, vomitado com o noticiário da grande mídia que tem interesse por trás disso. Vamos começar então aqui com a leitura da notícia da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que diz o seguinte: Brasília será a capital da luta das ocupações neste dia 29 de novembro, com mais de 13 mil estudantes contra a PEC 55. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Pará, Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo já estão todos na estrada rumo à capital federal para participar da caravana unificada de estudantes de ocupações de todo o Brasil e entidades do movimento educacional. A UNE promete uma grande mobilização no Ocupe Brasília contra a PEC 55 e a medida provisória da deforma do ensino médio, né? É assim que eles estão chamando, então não é reforma, e sim a deforma, com mais de 13 mil estudantes presentes na esplanada dos ministérios na terça-feira, dia 29, dia da votação da mudança na Constituição que vai desvincular recursos para saúde e educação, bem como congelar os investimentos nessas áreas nos próximos 20 anos. Aqui tem uma outra notícia da UNE que diz o seguinte: PEC 55 não, ocupações pedem doações para garantir a caravana. Então, como se tratam de estudantes, eles precisam dessas doações justamente para conseguir os ônibus, para conseguir bancar alguma coisa, comida, alguma coisa assim, para ajudá-los nesse processo. Então, se você é simpatizante da causa também dos estudantes, aqui eu vou deixar o link para que você faça então suas doações. Eles deixaram aqui o número da conta, né, Banco do Brasil e tudo, então você pode também fazer as suas doações. Acredito que mesmo hoje, um dia depois do protesto em Brasília, com certeza eles ainda precisam de recursos para organizar mais movimentos. Boa parte desses estudantes, né, quem são esses estudantes? Boa parte deles, eles são justamente os estudantes secundaristas, aqui também representados aqui na UBES, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então aqui ele está falando também do movimento Ocupa Brasília, né, e com foto aqui dos estudantes. Eles saíram aqui da Avenida Paulista, né, em São Paulo, e se dirigiram então de ônibus até Brasília. Vamos primeiro caracterizar, antes da gente continuar a notícia, vamos caracterizar quem são, na verdade, esses estudantes. Por que isso? Porque parte da mídia e algumas pessoas em redes sociais estão dizendo que eles são vândalos, que são vagabundos e que são destruidores do patrimônio público. Então, vamos analisar um pouquinho de quem se trata. Quem são esses estudantes? Primeiro,
Eu falei para vocês que boa parte desses estudantes, que na verdade o processo começou com os estudantes secundaristas e depois foi contaminando aí também, chegando universitários e agora está chegando também a classe trabalhadora no Brasil, movimentos sociais e tudo mais. Mas vamos ver então quem são os estudantes secundaristas. Primeiro, analisando aqui o próprio site da UBS, a gente vê aqui em cima o seguinte: ensino médio, né, a gente é levado a entender que a UBS aqui é formada basicamente pelo ensino médio, que são aí pessoas, na sua grande maioria, digamos assim, quem está no processo regular de estudo deve ter aí entre 15 e 18 anos. Do ensino técnico, digamos, a partir de 15 anos. E do pré-vestibular, quem sabe, maior parte das pessoas com 18 anos. Tá, então, estamos falando aqui de uma grande massa que provável... Claro que tem gente de outras idades também, no ensino técnico, e daí tem mais de 18 anos que está fazendo, não é ensino superior, é técnico, tem outra idade. E mesmo no pré-vestibular e no próprio ensino médio, tem gente de outras idades também. Mas eu estou falando assim, a grande maioria... Deve ser, eu não encontrei nenhum gráfico, mas deve ser de pessoas, né, de adolescentes, na verdade, jovens adolescentes, entre 15 e 18 anos. Eu fui procurar uma definição melhor disso, encontrei aqui no site do Wikipedia a seguinte definição aqui da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, fundada em 25 de julho de 1948 na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, é a entidade que congrega e representa todos os estudantes de escolas de ensino fundamental, que já seria aí menor do que o ensino médio, ensino médio, ensino técnico, ensino profissionalizante e ensino pré-vestibular do Brasil. Então, ele teria até mais estudantes. Só que, digamos aqui, essa parte do ensino fundamental, aí a gente já inclui realmente adolescentes. Boa parte aí são adolescentes. Só que como é o Wikipédia, a fonte segura ou não dá para a gente saber direito se realmente o ensino fundamental entra aqui na categoria dos estudantes secundaristas, que são os que compõem basicamente esse movimento que está protestando, que está ocupando escolas em todo o Brasil, né? E agora a gente tem a participação dos universitários, mas começou basicamente com eles. Também aqui no Wikipedia tem a definição dizendo o seguinte: o movimento secundarista, o movimento foi chamado de secundarista pois está relacionado ao nível de ensino do segundo grau, atualmente denominado de ensino médio. Tá, então aqui ele está dizendo já um pouco mais parecido com aquilo que tem aqui no próprio site da UBS. Uma outra coisa importante é entender o que é a PEC 55, que antes era chamada de PEC 241. A PEC, o governo diz que ela vai congelar e vai ser corrigido pela inflação. Ou seja, não vai haver aumento do investimento. Significa que não vão ser construídas novas escolas, não vão aumentar o salário dos professores. Isso aqui só falando da área de educação, mas isso vale para toda a área pública. E não vão aumentar o que eles chamam de gastos, e na verdade são investimentos, em todo o setor público. Considerando que a população aumenta e depois você precisa também de mais escolas e mais professores e vai manter a mesma verba, então a gente vai ter de fato uma diminuição do investimento no setor público. Nós acreditamos que o propósito disso é a tal diminuição do Estado, a fim de até destruir o sistema público, prejudicando aí quem não pode pagar a coisa privada e valorizar a questão privada. A gente analisa que, a partir disso, o governo ele se autodeclara incompetente na sua administração e ele joga toda a responsabilidade para o setor privado, o setor do capital. Lembrando que o setor do capital ele prevê o lucro. Então ele só vai, entre aspas, ajudar quem der lucro para ele. E aí eu me pergunto o que farão então os pobres desse país que não tem dinheiro para pagar escolas. É por isso que o sistema público de educação foi criado, para cobrir essas pessoas. O fato de ter criado o sistema público nunca, jamais proibiu o Brasil de ter investimento privado em educação. Só que essas pessoas que vão para o ensino privado, que muitas vezes é melhor do que o público, eles têm dinheiro para pagar isso. O sistema público é para quem não tem dinheiro. Destruir o sistema público
é destruir, acabar com as chances das pessoas de baixa renda de ter acesso à educação. É quase que condenar essas pessoas à miséria absoluta, como era também no Brasil até o ano de 2003. Então, volta tudo como estava, né? É um regresso. Essa interpretação também é a mesma interpretação dos estudantes que estão protestando. Então, mexeram com a classe estudantil, eles estão lá protestando. É interessante que os estudantes que têm a consciência política, que foram se movimentar e tudo mais, eles estão sendo criminalizados por muitos políticos, né, os políticos mais radicais aí que se dizem de direita. E aqui, pessoal, a gente vai se livrar um pouco desse conceito de direita e esquerda. Eu só peço para vocês o senso crítico. Veja bem, o fato de você apoiar um estudante, aliás, um filho de uma pessoa, um filho do catador de lixo, sei lá, essa pessoa não tem dinheiro para pagar um colégio particular, concorda? E para isso você não precisa ser de esquerda, de direita, nem de cima, de baixo, de posição nenhuma, não interessa a sua posição. Só pense, tem gente pobre no Brasil? Tem, beleza. Conseguem pagar a escola particular? Qualquer uma que seja? Não, não consegue. Então você vai fazer o que com essa criança se não existir educação pública? Você vai condenar essa criança a viver à margem da sociedade. Ela não vai ter uma integração social, porque ela não tem qualificação, porque ela não tem educação, provavelmente não vai saber ler e escrever, uma série de fatores. Você está excluindo socialmente essa pessoa. E para isso, você não precisa ser de direita nem de esquerda, basta não ser idiota. Basta você ter um mínimo de senso para você entender que isso independe do sistema político que você está implementando no país. Então, eu peço essa reflexão aí para esse caso. Agora eu vou passar a segunda parte, né, e vou mostrar aqui algumas imagens a vocês e vou mostrar também o que está acontecendo, como é que os estudantes, e lembrando aqui que são estudantes, né, que tem a maior parte deles entre 15 e 18 anos. A gente vai ver agora algumas imagens de como a polícia está recebendo esses adolescentes, esses jovens e adolescentes. E quem sabe também algumas crianças aí também pelo meio. Quem sabe? De qualquer maneira, eu não consigo acreditar que essas crianças, adolescentes, jovens, sejam realmente vândalos. Além do mais, uma coisa interessante é que quem se posiciona dessa forma, chamando de vândalos, eles normalmente têm o argumento de dizer que o Brasil jamais terá bandeira vermelha, porque o comunismo é uma ditadura e a ditadura vai tirar a liberdade das pessoas, enfim, esses argumentos. O maior medo dessas pessoas é que o Brasil se transforme nesse Brasil que a gente vai ver agora, que já está acontecendo, que é a polícia sentar o cacete nos movimentos, não ter respeito, essas pessoas que querem protestar não têm vozes. Então os mais, digamos, os mais contra essa coisa de movimento de esquerda, direita, coxinha, não sei o quê, eles têm medo que o Brasil se torne esse Brasil que já está agora. Você entende isso? Como é o Brasil que já está agora? Crianças, jovens e adolescentes vão protestar e são recebidos com bombas, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Então estava o movimento aqui, ó, vocês estão vendo, eu tirei o áudio, está o movimento aqui e a polícia começou então a soltar bomba aqui de gás lacrimogêneo em direção aos estudantes. Vocês estão vendo que eles estão todos aqui contidos, ninguém estava fazendo nada, estava o cordão de isolamento lá, então vocês estão vendo aqui a imagem, vou até aumentar aqui essa imagem, e vocês estão vendo que eles estavam lá na paz deles. Até agora o movimento está tranquilo, estava tranquilo, até a polícia começar a atacar a bomba neles. E aí, para justificar o seu ato, a polícia tem que dizer o quê? Que eles são vândalos, que eles estavam fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas você está vendo nas imagens, eu vou deixar o link aqui para você, que isso é mentira da polícia. O que não seria algo novo, né? Normalmente, quando a polícia faz alguma coisa que não tem justificativa, aí eles procuram, então, justificar isso, dizendo que os estudantes fizeram isso ou aquilo. Notem aqui também nas imagens, no início, que não tem nenhum carro virado. Eles acusaram os estudantes de ter virado um carro da Rede Record, que eu vou também mostrar lá na frente uma foto.
E até agora não tem nenhum carro virado aqui no início dessa movimentação, no início desse ataque da polícia aos estudantes. Repito, jovens e adolescentes entre 15 e 18 anos estão sendo recebidos assim pela polícia. Polícia que era para estar combatendo o bandido. Vocês estão vendo aqui nas imagens. Então, vocês veem aqui o ataque da polícia nesse vídeo. Vamos passar então adiante. O vídeo é um pouco longo, tem 40 minutos. Eu vou deixar o link aqui, você pode ver ele completo depois. Nessa outra foto aqui, vocês estão vendo que tem aqui os estudantes, né, tudo aqui na paz de Deus, aqui, o policiamento aqui na frente. Bem aqui nessa região tem um lagozinho, um negócio de água que separa de lá onde os estudantes estão até aqui o Congresso. Não tinha como os estudantes atacarem ninguém. Aqui é água, aqui no meio, tá? E não tem nenhum carro virado aqui ainda. Nessa outra foto aqui, vocês estão vendo novamente os estudantes aqui, né? E aqui também está aquela região daqui da água aqui que eu falei para vocês. E bem aqui no cantinho da foto já vemos um primeiro carro virado. E esse carro virado ele está bem aqui do lado da polícia, a polícia inteira. Sabe o que eu fiquei curioso? Fiquei curioso o seguinte, porque são, como eu falei para vocês, a maior parte deles são crianças, aliás, são jovens e adolescentes entre 15 e 16 anos. Como é que esse povo se reuniu para virar esse carro na frente da polícia e a polícia ficou só olhando, não reagiu, não fez nada? Como é que isso acontece? Eu acho, sinceramente, uma coisa muito estranha. Não teria sido a própria polícia que virou esse carro para incriminar os estudantes? Eu ainda aqui estou na expectativa de, quem sabe, a gente ver um vídeo, alguma coisa que mostre o momento que isso foi virado. Uma outra coisa é que a maior parte do movimento é pacífico. Se teve alguém que, digamos que não tenha sido a polícia, mas tem que ser gente que tem força para virar um carro assim de cabeça para baixo, tem que ter força. E aí eu me pergunto o seguinte, não teriam ali pessoas infiltradas, vestidas com camisa de vermelho, tudo, alguma coisa assim, o que é típico também da ditadura, no momento que a gente vive, muito se parece com ditadura, para justificar, né? Você coloca ali os infiltrados para eles fazerem, digamos, fazer merda. E aí, em vez de ele estar lá junto com os estudantes protestando, ele vai lá virar o carro. Para quê? Para justificar o ataque da polícia. Eu não estou dizendo que foi isso. Eu só estou levantando a dúvida do seguinte, como é que estudantes de 15 de 18 anos vão para frente da polícia, como você está vendo aqui, pegam um carro coladinho na frente da polícia, começam a virar o carro e a polícia não faz nada. Muito, muito estranho. Aqui tem uma outra foto da manifestação, vou passar aqui também adiante. Aqui você vê aquele carro que eu estava falando para vocês. Notem aqui as pessoas que estão ao redor desse carro. Olha, esse daqui me parece um adulto, não pertence com certeza ao movimento estudantil. Você vê aqui os policiais, um monte de policiais, e ninguém reagiu à virada desse carro. Muito estranho. Aqui um outro carro virado. Imagine que esse carro, né, virado assim, de cabeça para baixo, e você entender que foram estudantes, adolescentes e jovens que fizeram isso aqui. Não sei não, pessoal. Eu acho, sabe, isso aqui é tática de polícia de incriminar as pessoas quando eles querem justificar o ato covarde que eles fizeram. E aqui voltando à foto anterior. Isso aqui está tudo na página, na verdade, sem manipulação aqui, que vocês podem ver. Vou deixar também aqui o link desse vídeo que mostra a presidente da União dos Estudantes, né, falando aqui o que está acontecendo. São 13 minutos. E daí você pode ter uma visão melhor também lá de dentro. E os argumentos que ela está falando aqui, que os estudantes foram atacados covardemente pela polícia. Essa foto me chamou a atenção. Esse carro aqui é justamente aquele lá que foi virado. Ele aqui virado e esse jovem aqui, ironicamente, com a camisa vermelha. Quem sabe tem a coisa do PT aí na frente da camisa dele. Né? Esses outros jovens aqui ao redor, pulando em cima do carro. Muito estranho. Eu não vi nenhuma motivação por parte dos estudantes estimulando os estudantes a fazerem esse tipo de coisa, que é condenável, né? O movimento ele deve ser pacífico. Mas eu levanto a questão
de haver infiltrados dentro desse processo. Nesse outro vídeo aqui, publicado pelo Henrique Fontana, você vê um jovem, um adolescente, talvez tenha 16 anos, e eu vou colocar, enquanto eu estou falando aqui, vou colocar o vídeo para rolar, e vocês vão ver o tratamento dado pela polícia, a quantidade de policiais e o que estão fazendo com um garoto. Trata-se de um garoto que está sendo tratado como bandido. Eu me pergunto qual a justificativa de dar um tratamento desse para esse garoto que estava lá protestando. Bom, não sei o que ele fez antes, mas mesmo assim eu imagino que isso aqui está exagerado, muito exagerado. Esse tipo de movimento da própria polícia. Que polícia é essa? Aqui na página do Face dos Jornalistas Livre, você tem também algumas fotos aqui da manifestação, o momento em que são jogados bombas de gás lacrimogêneo em direção aqui dos estudantes. Você vê isso também de dentro do movimento estudantil, né? Essas duas fotos aqui, aconselho vocês também olharem aqui a página do Facebook dos Jornalistas Livre. E por último, essa foto que é no mínimo, como é que se diz? No mínimo bizarra. Enquanto todo movimento estudantil está sendo massacrado aqui pela polícia, que dá para ver aqui por essa janela, você vê aqui um grupo de pessoas meio que comendo salgadinho, tomando algumas coisas, se reunindo, dando sorrisos, né? Pessoas provavelmente representando aqui a classe mais rica e não dando muita bola para o movimento estudantil que está olhando lá dentro, ignorando completamente o movimento que é contra essa PEC 55 que está sendo aprovada na marra por um governo que se diz favorável ao diálogo, que trata os estudantes como bandidos. E aí eu faço mais uma vez uma provocação aqui ao seu senso crítico. As pessoas que dizem que tem medo de comunista, que não sei o que lá, eles afirmam que tem medo justamente por imaginar que um dia uma ditadura comunista faria exatamente isso que a gente está vendo aqui nessa foto. O clube deles fechado e ali a polícia sentando a porrada na população. Sentando a porrada em jovens e adolescentes, chamando esses jovens e adolescentes de criminosos, de vândalos. E deixo essa foto aqui então para que você faça uma reflexão. Seria esse o Brasil que a gente estava querendo? Justifica o medo ao comunismo? Eu não estou dizendo que eu sou a favor de comunismo, que eu não sou. Mas o medo ao comunismo justifica esse processo ditatorial que a gente está vivendo no Brasil? Deixo aqui para reflexão e convido você ao debate. Ao debate é hora de ligar o senso crítico e desligar a televisão, porque muito provavelmente a televisão pode estar enganando você ou o seu vizinho. Um grande abraço então, deixo aqui meus pensamentos, minhas reflexões a favor aí do movimento estudantil, que é pacífico, né? E minha preocupação com a condução que tem sido dada, o tratamento que tem sido destinado aí aos estudantes. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.